Então, gente, tudo bom? Beleza? Eu estou fazendo esse vídeo para poder responder aqui uma pergunta que foi enviada aí durante a realização daquela disciplina de seminários, quando foi visto, né, foi lido aí o texto que eu escrevi junto com a professora Silvia Parrá sobre a questão do Shem, né, que algumas pessoas do Brasil traduzem por esquema, e a gente fez essa opção por deixar Shem, por achar que é mais adequado em relação à dimensão, né, que esse conceito tem na obra do Piaget. E, particularmente, a pergunta ela foi endereçada para uma parte específica, né, de uma citação que a gente traduziu do Piaget, que diz que os esquemas, os Shem, eles são uma parte que pode ser transposta, que pode ser replicada e que pode ser diferenciada, né? Uma parte diferencial da ação, né? De uma ação a outra. E, segundo a pergunta que foi endereçada, não ficou clara essa noção, nem no texto, nem no vídeo, acerca do que significa ser diferenciável, né? Então, eu, ao invés de escrever, resolvi gravar o vídeo e talvez fique um pouco mais claro e dê para a gente explorar um pouco mais, tá? Então, assim, para o Piaget, a noção de Shem, ela é uma noção central quando a gente pensa na ação do sujeito, né? Então, assim, pensando que quando a gente age sobre os objetos, quando a gente interage com os objetos do mundo físico, que a gente chama aí de objetos do conhecimento, que é qualquer coisa a não ser o próprio sujeito. Então, uma outra pessoa é um objeto de conhecimento, né? Um livro, esse vídeo, um teclado de computador, um celular e por aí vai. Então, quando a gente age sobre os objetos, a gente faz essa ação de uma maneira bem particular. Então, a gente age sobre os objetos, só que determinadas classes de ações, determinados tipos de ação, eles ocorrem por meio de uma determinada forma, né, de um determinado conjunto de ações. E quando a gente fala a respeito de Shem, a gente está falando justamente nessa forma particular de agir sobre uma classe de situações. Classe de situações essas, cujas situações elas são parecidas umas com as outras, né? Então a gente dá normalmente alguns exemplos, né? O esquema, o Shem, né, de preensão, o Shem, eu vou dar um exemplo aqui da física, eu sou professor de física, então, que é o Shem de movimento, né? Quando você precisa de avaliar se um objeto está ou não em movimento, intuitivamente a gente acaba adotando um outro objeto como referência, né? A experiência cotidiana nos leva a colocar, por exemplo, o chão como uma referência particular e importante na hora de avaliar o movimento. Então você fala, o carro está em movimento. Já está implícito que você usou o chão como referência. Quando eu falo, eu estou agora parado, já está implícito que eu usei o chão, né, da sala aqui, né, do escritório onde eu estou, como referência. Então, há uma maneira peculiar, uma maneira invariante de lidar com as questões de movimento e repouso, que é uma sequência de passos, né, que a gente sempre vai utilizar. Agora, se eu vou usar o chão, ou se eu vou usar o sol, se eu vou usar a lua, se eu vou usar um poste como referência, depende do contexto, depende da ação, depende de quem faz a pergunta, depende de uma série de fatores. Mas veja, a sequência de passos utilizadas para determinar se está ou se não está em movimento é a mesma. No entanto, se a gente for pensar uma noção de movimento e eu for comparar isso, por exemplo, com uma noção ligada, por exemplo, à aplicação de uma força, se eu for falar a respeito da noção de movimento e logo em seguida tiver que resolver um outro problema ligado a, por exemplo, visualização de um objeto, há uma diferença entre essas duas situações. Portanto, o Shem utilizado para movimento não é o mesmo Shem utilizado para determinação de observadores de um evento. O Shem que eu uso para movimento, né, a situação
ver se um carro está em movimento, certamente não é o mesmo sham que eu vou utilizar para poder avaliar se o tanto de combustível que eu tenho no carro é suficiente para chegar num lugar. Então, há uma diferenciação entre as situações e aí sim, a sequência de ações é diferenciável de uma ação para outra se as ações elas estiverem dentro de classes de situação distintas. Então, é nesse sentido que aparece a palavra diferenciável, né? É diferenciável a sequência de ações se as classes de situações forem diferentes, tá? Um dos problemas, às vezes, que ocorre de aprendizado é justamente isso. Você não reconhecer, por não ter familiaridade, por não saber os conteúdos, por não saber os conceitos, você não reconhecer a amplitude de validade de um determinado sham e tentar utilizar o sham para uma situação para a qual ele não é válido, né, ou não é adequado. E, por exemplo, às vezes você usa um sham ligado, por exemplo, à regra de 3 para situações onde as grandezas não são diretamente proporcionais e você vai errar, né? Você não vai dar uma resposta correta porque aquele sham que você já desenvolveu numa classe de situações não é adequado para outra. E por não ser adequado para outra, quer dizer, há uma diferenciação entre as situações, o que vai te obrigar a utilizar ou a desenvolver, né, shams distintos, tá? Eu espero ter respondido e estou sempre aí à disposição para auxiliar nesse processo aí de formação, tá? Grande abraço aí, até mais.